quem é o autoproclamado bruxo místico que chegou a ser considerado o homem mais poderoso da Rússia. Sim, hoje é dia de falar de Rasputin, tentar compreender os seus poderes e separar o que é fato do que é mito nessa história. E fica até o final, porque sim, nós vamos falar do dele, depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E na época de Rasputin, a Rússia vivia o czarismo. Czarismo foi um sistema político que imperou na Rússia entre 1547 até a Revolução de 1917. O czar, que era o nome que se dava ao imperador na época, governava com poderes absolutos. O imperador era o Estado. E sim, o czarismo era um regime absolutista, onde o imperador, o czar, tinha poderes absolutos. A falta de liberdade era inclusive para os membros da nobreza. Nem os ricaços amigos do governo tinham liberdade. O último czar foi o Nicolau II, que é com quem o Rasputin interagiu. Ele chegou até a instalar uma monarquia constitucional, incluindo um parlamento na Rússia. Mas isso não impediu que o socialismo avançasse naquele país. Naquela época, a Rússia estava em um período bem instável. O czar anterior havia sido Alexandre III, era um grande estadista, né? O pessoal respeitava ele. Já o Nicolau era meio infantiloide e claramente ele não tinha lá grandes habilidades de governante. E para piorar, para desgosto de seus pais, ele escolheu como sua esposa a Alexandra, que era de ascendência germânica, bisneta da rainha Vitória da Grã-Bretanha. E assim que casaram, eles se esforçaram para produzir um herdeiro. E foi só na quinta tentativa que tiveram sucesso, que nasceu um menino. Claro, porque na época mulheres não poderiam ser as herdeiras. Eles tiveram 4 meninas e depois nasceu um menino que seria o herdeiro do trono. Esse garoto chamava-se Alexei e nasceu em 1904. Mas tem uma coisa, ele tinha uma doença hemorrágica e o czar e a czarina viviam procurando médicos místicos religiosos tanto na Rússia quanto fora dessa para tentar curar de alguma forma a doença do garoto. Em função dessa situação, a fé dos czares foi muito abalada e eles esperavam uma revelação divina, algo que viesse do céu. E isso veio na forma de Rasputin. E agora é a hora que a novela muda para outro núcleo e nós falamos sobre a origem do Rasputin. Gregory Rasputin nasceu em Prokhorovskoy. Não consegue, né? Prokhorovskoy, não é tão difícil, depois você aprende, Prokhorovskoy. Na Sibéria, no dia 22 de janeiro de 1869. Filho de camponeses, ele foi registrado com o nome de Grigory Efimovich Novik. Ainda pequeno, ele chamava a atenção dos moradores do vilarejo que ele morava com seus poderes magnéticos de cura. Veja bem que a palavra magnetismo vai voltar nesse vídeo. Na adolescência, ele foi para um mosteiro para tornar-se monge, mas acabou não completando os estudos. Ele se casou com 19 anos e entre os camponeses ganhou uma fama de ser um homem santo. Ainda na juventude, adotou a seita dos flagelantes, que pregavam a salvação da alma através dos flagelos. Em várias fontes, diz que ele abandonou a seita justamente porque ele não queria se flagelar. Em 1860, em um vilarejo da Sibéria, ele ganhou o apelido de Rasputin, que significa depravado, safadão. E não deve ter sido à toa, já que ele fazia parte de uma seita que chamava Klist, na qual misturava religião e erotismo. Os cultos eram realizados em igrejas abandonadas, onde homens e mulheres se entregavam a danças com vestes transparentes e quase sempre acabava em... Bom, depois de várias peregrinações, Rasputin apareceu na Grécia com poderes de cura. E o que nós podemos falar sobre os poderes de cura do Rasputin? É muito possível que ele dominasse a hipnose, ainda que ele usasse o nome de magnetismo. Mas é possível sim que ele conseguisse na época
produzir alguns fenômenos hipnóticos. E se até hoje a hipnose é associada com misticismo, imagina na época alguém que produzisse algum fenômeno hipnótico. Seria visto, de fato, como alguém com poderes. Bem, em algum momento ele conseguiu se aproximar do Cisar e da Cisarina, e o fato é que o Paranauê dele melhorou a saúde do filho. Ele conseguia acalmar o filho e isso diminuía os sangramentos, o que faz total sentido dentro do contexto hipnótico também. Dizem que quando ele estava próximo do menino, o menino ficava bem, e quando ele se afastava, o menino passava mal, o que podia ser relacionado a uma ansiedade devido à ausência do Rasputin, à distância do Rasputin. Mas isso também pode ser explicado por uma simples regressão à média. O que é a regressão à média? A regressão à média, definindo. Em estatística, a regressão à média é o fenômeno que se apresenta quando uma variável extrema aparece na sua primeira medição. Ela tenderá a ser mais próxima da média na sua segunda medição. E, paradoxalmente, se é extrema na sua segunda medição, ela tenderá a ter sido mais próxima da média em sua primeira. Resumindo, vamos dar um exemplo bom. Jogador. Se tem um dia que o jogador joga muito bem, é muito provável que no próximo ele vai jogar um pouco pior e que ele vai voltar para a média. Se tem um dia que ele joga muito mal, provavelmente ele vai jogar melhor no próximo dia. Regressão à média. Em termos de doença, o que isso significa? Tem doenças que têm altos e baixos. Então pode ser que eles encontravam com Rasputin justamente quando o menino estava no pico da doença, quando a doença estava muito ruim, e depois a tendência é que voltasse para a média, que melhorasse. Então isso dava a sensação de que a presença do Rasputin melhorava o garoto. O fato é que, devido a isso, ele se tornou conselheiro da Cisarina e isso durou 5 anos. Um adendo. É possível que o garoto, mesmo se tratando com Rasputin, também continuasse recebendo outros tratamentos e que as melhoras do garoto fossem mais relacionadas aos outros tratamentos do que o próprio Rasputin. Mas enfim, o Rasputin virou o charlatão, o conselheiro da família. E com suas visões e previsões, ele deu conselhos em diversos assuntos. Em setembro de 1915, o czar Nicolau II tomou uma decisão dramática: substituir o Grand-Duque Nicolau Nikolaevich, que era seu primo, no comando do exército russo. E aí a ideia era que o próprio Alexandre ia assumir essa função, o que era uma péssima ideia, porque o primo dele manjava, era um bom estrategista. Já o Alexandre não manjava. Agora, o que teria feito o Alexandre tomar essa decisão? Uma decisão tão estúpida do ponto de vista estratégico? Muito simples. A esposa dele mandou. A esposa dele falou, demite seu primo e assume lá você. E por que a esposa mandou? Porque o Rasputin mandou a esposa mandar. O Rasputin fez uma previsão de que se o Alexandre não tomasse pessoalmente as rédeas dos militares, eles perderiam a guerra. E aí a esposa passou isso para ele e aconteceu o que aconteceu. Segundo David Saunders, professor de História Russa da Universidade de Newcastle, Inglaterra, Alexandra tinha grande poder sobre Nicolau. E como Rasputin tinha grande influência sobre ela, a manipulação das decisões era bastante difícil. E aí o governo dele foi ficando cada vez mais fraco e piorando, e ele mandava soldados direto para a morte, porque estava tudo mal organizado, justamente porque eles estavam ouvindo um bruxo místico doido. E é claro que nessa situação, os inimigos aumentaram. E muitas pessoas da nobreza, nos aliados, passaram a questionar a presença do Rasputin dentro do palácio, dando conselhos. Em 1915, o Rasputin já havia conseguido interferir em todo tipo de assunto. Burguesia, igreja, exército, aristocracia. Há quem o acusasse de ser a encarnação do próprio diabo. Aí aqui vai um adendo, que todos dizem que o Rasputin era um assíduo frequentador de bares e bordéis. E começaram então as ameaças de morte. Em 1914, um monge antissemita mandou uma prostituta para tentar matar o Rasputin. Para alguém que frequentava bares e bordéis, era uma maneira mais fácil de se aproximar da pessoa para tentar matá-lo. Só que ele sobreviveu a essa tentativa de homicídio, mas não sobreviveu à segunda. Vale lembrar que a morte dele é envolvida em mistérios e é bem provável que não tenha sido bem assim. Mas vamos lá. Em 29 de dezembro de 1916, Rasputin foi convidado para passar a noite no Palácio Yusupov, que era uma das mais luxuosas e requintadas construções
construções de São Petersburgo, e ele foi convidado pelo próprio príncipe Félix Lusov. Mas o convite, na verdade, era uma tramóia para assassinar o Rasputin. Eles prepararam e entregaram ao Rasputin doces envenenados com cianureto e também envenenaram a bebida dele. Mas parece que os venenos não fizeram nenhum efeito. Aí na hora que ele parou para orar, eles pegaram e meteram bala no Rasputin. Aí pegaram o corpo dele baleado e estavam levando para jogar no rio. Colocaram no saco, ele começou a se mexer dentro do saco. Quando abriram o saco, ele pulou e começou a estrangular. Aí atiraram de novo e aí dizem que só aí ele morreu. Aí amarraram um cobertor, amarraram em cordas, aí acharam uma brecha no gelo, tem que pensar que é um rio da Rússia, devia estar congelado, e jogaram nessa brecha. Só que esqueceram de de amarrar pesos para o corpo afundar. Aí 2 dias depois, o corpo apareceu boiando. E as mãos estavam assim, projetadas, como se tivesse tentado se desamarrar ainda assim. E na autópsia falaram que o pulmão estava cheio de ar, o que significa que ele teria respirado enquanto estava tentando engolido água. Ou seja, ele não morreu nem pelos tiros, na verdade. Só que o Rasputin havia profetizado que caso os inimigos do Czar matassem ele, o Czar também cairia. E que conveniente essa profecia para o próprio Rasputin. Então, o Czar Alexandre deu como morte acidental e não ficou investigando muito a morte não. Por isso que nós não sabemos aqui o que é fato, o que é mito nessa morte dele. Provavelmente não foi bem assim. Muito provavelmente não foi bem assim. Mas, 2 anos depois, toda a família real foi morta pela ação dos revolucionários russos, então pelo menos essa previsão ele acertou, no final das contas. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações e para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. E eu quero agradecer aos membros do canal. O primeiro membro que eu quero agradecer é Emage. Muito obrigado por ser membro do canal. E o segundo membro que eu quero agradecer é a Rosana Red. Rosana, obrigado por ser membro do canal. Os membros me ajudam a produzir um conteúdo cada vez melhor e em troca tem acesso a uma série de benefícios. Se você gosta do meu conteúdo, cogite tornar-se membro do canal. Vamos voltar pro vídeo. E dizem também que antes de jogar no rio, castraram o Rasputin. E dizem que o órgão dele tinha 28 centímetros e meio. Porra! Tudo isso? Quase um século depois, em 2004, o urologista e sexólogo russo Igor Kizarin abriu um museu do sexo e erotismo em São Petersburgo. A principal peça exposta, um massivo tênis conservado em solução alcoólica que, segundo o Igor, já são íntimos, pertencia a Rasputin. O urologista afirma tê-lo comprado por $8.000 na França, junto com arquivos e cartas do Rasputin. Gostou? Interessante. Bom, pouco tempo depois provou-se que isso era mentiroso, porque o item, na verdade, que ele alega ser o do Rasputin, segundo a análise, é um pepino do mar desidratado. Bom, eu vou deixar aqui um vídeo que é sobre as crianças do Monte Formiga, que é uma história bizarra e muito mais contemporânea do que essa, que nós conseguimos meio que avaliar o que de fato aconteceu. É isso, pessoal. Tá aí o vídeo do Rasputin que vocês queriam. No mais, continuem seguindo o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento.